Vou voar em direção ao céu de Cristo. Cristo foi Ele mesmo quem me prometeu. Paz do Senhor Jesus, tudo bem, meus amados? Que a paz do Senhor possa reinar sobre a tua vida, sobre o teu lar. Estou aqui para dar continuidade no nosso estudo sobre personagens bíblicos. E hoje nós vamos aprender sobre 3 personagens bíblicos, a qual um deles é Sansão, Davi e Daniel. Vamos para o nosso estudo, vamos ver qual é o tema ou o ensinamento que esses 3 personagens trazem para nós. Vamos ao estudo? Caçadores de leão. Tema motivacional. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Introdução. O ditado popular que ensina que devemos vencer um leão por dia, de fato, todos os dias enfrentamos situações de risco. São problemas ferozes que nos pegam de surpresa muitas vezes. Com isso, podemos conceituar o simbolismo dos leões como provações que são mais fortes que nós. O leão era o maior símbolo de poder e força do tempo antigo. Por isso, um personagem que tivesse vencido um leão era considerado notável. Como derrotar os leões? Vamos refletir sobre personagens bíblicos que enfrentaram leões e tirar lições práticas para as nossas vidas. Primeiro, Sansão venceu o leão com coragem. Juízes capítulo 14, versículo 5 ao 9. Sansão foi surpreendido por um leão novo que bramava furioso. Naquele momento, Sansão nem teve tempo de pensar em ter medo. Logo atacou o leão, derrotando-o. Muitas vezes ficamos imaginando muitas coisas, e por isso o medo se fortalece pelas impossibilidades, como dizem Provérbios, que o preguiçoso usa a desculpa de que pode haver leões no caminho para não trabalhar. Provérbios capítulo 22, 13 e 26, 13. Dizem que não se pode dar as costas para um leão ou tentar fugir, que mais rápido ainda ele ataca. É preciso ter coragem e enfrentar a situação. Quem vencer leões não pode ter preguiça nem ficar olhando as dificuldades. Mas de onde vem a coragem? Assim como Sansão estava cheio do Espírito Santo, também devemos buscar o espírito de ousadia que somente Deus nos dá. Romanos capítulo 8, versículo 15. Vença os leões com coragem. Bom, meus queridos, nós vimos aí o tema do estudo que tem por título Caçadores de Leões. E nós estamos aprendendo sobre Sansão. Por que caçadores de leão? O leão naquela época era considerado um animal muito forte. Então ele simbolizava as lutas, aqueles problemas em que nós considerávamos, ou eles consideravam, maiores do que a própria pessoa. Problemas que talvez aos olhos humanos não poderiam ser solucionados, ou eram difíceis para ser solucionados. E hoje não é diferente, tem problemas na vida da gente que chega para que nós venhamos enfrentar que parecem ser grandes, parecem ser poderosos, problemas dificultosos. Então o leão ele simboliza os problemas. E tem o ditado popular que nós precisamos matar um leão por dia, né? Ou seja, matar um problema, resolver um problema por dia, solucionar as dificuldades. Então o leão era simbolizado então como um problema. E nós vimos um exemplo, Sansão. Sansão matou um leão, simbolizando o problema, simbolizando as lutas. Foi um leão em carne e osso, sim, mas o leão ele representa as lutas na Bíblia. Então Sansão, quando estava no meio do caminho, Sansão avistou um leão. E Sansão não teve medo daquele leão. Sansão não podia correr, porque nós bem sabemos que se nós dermos as costas para o leão, ele ataca rapidamente e não podemos ter medo. Então Sansão não teve medo, querido. Sansão, ele avançou para cima do problema.
Ele não deixou que o problema viesse a intimidá-lo. Ele avançou para cima do problema e solucionou o problema. Ele matou aquele leão naquele momento. Ele não teve medo. E assim somos nós. Não podemos ter medo dos problemas. Temos que enfrentar os problemas, tentar resolver os problemas. Não podemos recuar. Não podemos ter medo de resolver, ter medo que venha a dar errado. Talvez, muitas das vezes nós temos receio de que dê tudo errado, temos medo de tentar resolver aquele problema e não iremos saber se não tentarmos. Então é através da coragem. Sansão teve coragem. Esse foi um exemplo a que nós viemos enfrentar um leão por dia, matar um leão por dia. É através da coragem, é uma das características. Vamos dar continuidade. Segundo, Davi venceu o leão com determinação. 1 Samuel, capítulo 17, 34 e 37. Davi era um jovem dedicado e trabalhador. Quando estava pastoreando as ovelhas de seu pai, animais ferozes atacavam seu rebanho e precisava defender as ovelhas indefesas. Certamente estava acostumado a afugentar lobos, hienas, chacais e outras feras, mas se destacou por ter tido coragem de enfrentar ursos e leões. O pensamento de Davi era tão determinado que não cogitava a possibilidade de perder. Sempre se lembrava de suas vitórias e desejava quebrar um novo recorde. Quando o leão atacou suas ovelhas, Davi foi atrás do leão. Poderia ter deixado ir embora com uma ovelha apenas e cuidar do restante do rebanho. Mas Davi não aceitou a situação e correu atrás do leão e o agarrou pela barba para o segurar até matá-lo. Se quisermos vencer leões, precisamos aprender a ter determinação e não desistir facilmente dos problemas. Para isso, é preciso concentrar nas vitórias e não nas perdas. Devemos focar no que queremos alcançar e dedicar até o fim. Vença os leões com determinação. Bom, meus amados, o segundo exemplo que nós tivemos é sobre Davi. Davi também matou um leão. Davi foi determinado. Nós bem sabemos que Davi, quando estava pastoreando as suas ovelhas, ele enfrentou ursos e leões. E uma das vezes que ele teve que enfrentar um leão foi quando o leão veio e pegou uma das suas ovelhas. Ele conta até essa história para Saul, quando ele vai enfrentar Golias, que ele também já foi homem de guerra, que ele matou um leão com as próprias mãos. E Davi, então, ele vai atrás do leão. Ele poderia ter deixado que aquele leão viesse a levar apenas essa ovelha e cuidasse do restante. Mas Davi, ele não se conformou com aquela história. Davi, ele não se conformava em perder. Ele só apenas conseguia enxergar a vitória, só conseguia enxergar o objetivo, que era vencer. Ele só pensava na vitória e não pensava na derrota. Então Davi foi determinado. Ele foi atrás do leão, agarrou o leão com a barba e assim matou o leão e recuperou aquela ovelha com vida. Muitas das vezes somos assim, queridos. Nós entramos na batalha, temos a primeira característica, que é a coragem, enfrentamos o problema. Mas muitas das vezes, quando estamos no meio do problema, para tentar solucionar, o problema é muito grande, nós desistimos. Aquela determinação de resolver aquele problema acaba. Então nós temos que ter essa determinação, colocar essa determinação na vida da gente, que a gente vai resolver esse problema e começar a enxergar somente a vitória, enxergar somente a solução. Não começar a enxergar que você não vai conseguir, que você não vai conseguir resolver, que não vai ter resposta nenhuma. Tira isso de lado, coloque a coragem, a determinação e vai para cima do problema. Vamos para a última característica. Terceira característica. Daniel venceu o leão com oração. Daniel capítulo 6, versículos 16 e 22. Daniel era um homem de oração. Resolvia todos os seus problemas buscando ao Senhor seu Deus. Por causa de uma trama invejosa, Daniel foi lançado num buraco cheio de leões. Daniel não fez diferente, continuou em oração. Nada o impedia de orar, nem ameaças ou mesmo o pior risco. A mesma oração que estava acostumado a fazer foi a solução para vencer os leões. Deus livrou Daniel em resposta à oração. A melhor forma de enfrentar nossas dificuldades é com oração. Com o poder da oração, muralhas são derrubadas, montes são transpostos
exércitos derrotados, enfermidades são curadas e o impossível acontece. Se você quiser estar preparado para enfrentar os leões que podem surgir diante de você, deve viver à sombra do Onipotente. Vença os leões com oração. E nós vemos aí o último exemplo, o último personagem bíblico a qual nos traz uma lição, como enfrentar leões, que foi Daniel. Daniel venceu leões através da oração. Ele matou um leão, ou seja, enfrentou aquela situação. Ele resolveu o seu problema, a qual Daniel estava na cova dos leões. E aí o leão então ali veio a jejuar. Mas por que o leão veio a jejuar? Porque Daniel era um homem que se mantinha em oração. Então Daniel ele sempre estava pedindo ajuda a Deus, pedindo para que Deus viesse solucionar os seus problemas. E essa é uma forma de nós também enfrentarmos os nossos problemas, a qual vem sobre as nossas vidas, problemas grandes, pequenos, é através da oração. Nós temos que manter a oração constante, pedindo a ajuda de Deus, para que através da coragem, através da determinação, o Senhor possa nos ajudar e nós possamos resolver as nossas situações e possam ser solucionadas as nossas situações e viemos então a receber a nossa vitória. Esse foi o nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, queridos. Fica aí o exemplo desses 3 personagens da Bíblia, como enfrentar os leões ou como enfrentar os nossos problemas. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Amém?